E aí, pessoal, passando aqui rapidinho só pra dar algumas atualizações sobre o caso, né? Eu gravei esse vídeo que vocês vão ver agora na segunda-feira e hoje, terça-feira, saiu alguns vídeos e alguma série de vídeos, na verdade, comprovando que tudo aquilo que o Mike Leão tava falando é falso, na verdade, né? Coisa que eu já tinha previsto no vídeo. Não é muito fácil de prever, né? Uma coisa dessa. Mas é só isso, só tô passando antes pra poder comentar com vocês como o tempo fez muito bem pra esse vídeo que eu gravei. Aqui, basicamente, tudo que foi apresentado meio que comprova as coisas que eu falei no vídeo, né? Principalmente os pronunciamentos do Mike Leão, né? Do tal Mike Leão. E é isso, pessoal, que eu convido vocês a refletirem. A partir do momento que a gente vive numa sociedade onde o mostrar, o engajamento, o like, o compartilhamento, as publicidades, elas são uma medida de valor moral para as pessoas. Pessoas como o Mike Leão, como um mendigo Givaldo, por exemplo, ou aquela moça do avião que não cedeu lugar para uma criança, vão continuar surgindo e elas não. E contra-intuitivamente, elas vão servir mais como um estímulo, como se fosse uma corrida pelo ouro, ou tipo, uma corrida pelo ouro no sentido de, pô, eu preciso viralizar o quanto antes pra poder ganhar uma décima parte do dinheiro que essas pessoas conseguiram ganhar, do que necessariamente ativar essa memória crítica das pessoas e falar, pô, é mais uma pessoa tentando se aproveitar de um hype inesperado nas redes sociais. E é isso, quando o Mike Leão diz que. E é isso, quando o Mike Leão meio que se isenta da pecha de mentiroso, de moralmente mais baixo, através de entrem no meu perfil e vejam minhas publis, meu engajamento, minhas publicações, né, as pessoas que me compartilharam, por exemplo, ou o tanto de pessoas que eu consegui engajar nessa falsa polêmica, que vocês vão ver que mentir e talvez ser um pouco baixo na criação de conteúdo faça sentido. E numa sociedade como a nossa e nas redes sociais como a gente tem, faz sentido. Bom, é só basicamente esse disclaimer aí que eu queria dar pra vocês antes de começar o vídeo e aproveitem. É isso aí, pessoal. Chegamos finalmente na parte dos aliens do roteiro brasileiro. O povo já não bastando acreditar na casta política do Brasil, agora acredita em alien. Bom, se você não sabe o que eu tô falando, vem aí comigo. Não é muito complexo de entender. Mas com isso, vocês sabem, não, quadro de terça-feira. Eu só comento rapidamente algumas notícias. Tava sem notícia pra comentar, então eu resolvi falar sobre isso. Mas eu não vou falar especificamente sobre isso, né? Vou falar a respeito da lógica de operação das redes, da acriticidade que as redes sociais ocasionam na filosofia, na abstração, nos níveis de abstração, na capacidade de conhecimento humano. Então eu espero que você fique aí pra me acompanhar nessa jornada. Pequena, eu não vou falar muito. É até um vídeo sem roteiro, pretendo falar de forma bem rápida e tentar rir um pouco sobre esse assunto. Mas é isso, sejam bem-vindos ao canal Vida Tranquila. Como é que vocês estão? Tranquilos? Bom, pessoal, antes de começar o vídeo, eu peço para que vocês deixem um like, compartilhem, comentem, mandem para amigos e amigas, ufólogos e não ufólogos. E é isso, faça isso, senão você será abduzido, tá bom? Mas então, pessoal, surgiu esse cara aí, tal de Mike Leão, não conhecia até o presente momento, ainda não conheço muito bem. Eu vi poucas coisas desse vídeo aí, eu vi muita gente mais zoando, né? Aquela lógica do meme, reprodutibilidade do meme, e acabei tendo contato com esse vídeo, com essa figura aí. Não tenho nada contra esse cara, tá? Eu não tô aqui pra criticar a figura dele, nem nada do tipo. Até porque ele é só um cara que gravou um suposto avistamento de OVNI. E aí o negócio fugiu de controle. A galera tomou um lado, né? Assim, eu acho que o país tá tão polarizado, né? Eu falei isso no vídeo do IP. Assim, tá tão polarizado que OVNIs estão separando a população entre pessoas que acreditam e não acreditam, coisas do tipo, sabe? É engraçado, muitas pessoas quando entram em contato com a internet, elas parecem virar ou um camponês da Idade Média, ou um doidinho de bairro com chapéu de alumínio, né? Aqueles redneck dos Estados Unidos que saem com uma espingarda atirando pro alto achando que o governo tá espionando eles, sabe? E talvez esteja, né? Tratando-se dos Estados Unidos. Mas é isso, ou é a justificativa é Deus, sabe? E não, isso não depõe contra as pessoas que têm a fé cristã ou qualquer outro tipo de fé, né? Não é essa a questão. É assim, é que existe muito mais complexidades para além de Deus, né? Deus às vezes se encaixa nessa categoria de não compreendo, é Deus. Obviamente que existe dentro dessas abstrações, dessas religiosidades, vai ter o nível da não compreensão, mas tem certas compreensões científicas que elas são totalmente, vamos dizer, não nocivas para a fé religiosa, né? Isso é tema de alguns estudiosos, de teólogos, etc., que levam a sério a produção científica e levam a sério também a crença religiosa, né? Eu acho que uma coisa não interfere na outra, mas o papo não é esse. Mas ou vira isso, sabe? Um camponês da Idade Média, tipo, chove, minha horta cresce, só pode ser Deus, sabe? Não existe nenhum processo para além disso. Ou é tipo, aliens. Tem um clarão no céu, o que pode ser? Aliens, sabe? Pô, pessoal, vamos raciocinar um pouco também, né? E é isso, sempre que tem esses avistamentos de alien,
é sempre aquela coisa, uma projeção virtual do que a gente entende por produção de ficção científica no mundo, principalmente hollywoodiano, né? Então as naves têm sempre os mesmos formatos, os alienígenas têm formatos humanoides, parece muito mais uma refração do ser humano buscando uma resposta externa à condição humana do que necessariamente a existência de alienígenas, sabe? Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Mas além disso tudo, desses lados ufológicos, né? Assim, pra vocês terem noção, o Luigi, né, que eu acompanho bastante, ele chegou a gravar um react bem pequenininho, assim, tipo, ele deixou por pouco tempo, porque o pessoal começou a xingar ele, cara. Começou, assim, a ofender o cara e inclusive, ofender a fé dele, né, porque ele é católico, cristão católico. E começaram a ofender a fé do cara, sabe? Então, assim, que nível chegamos, né? Pessoas ofendendo umas às outras pela existência de alienígenas, sabe? Imagina um alien olhando isso, tipo, pô, só tava de rolê, passei ali perto, o pessoal começou a discutir e se bater por causa de mim, tá ligado? Tipo, o que que tem a ver, mano? Mas, além de tudo, acho que esse fato ele é elucidativo a respeito das redes, da lógica das redes, né? Dessa lógica de amplificação indiscriminada das redes e como ela atende necessariamente a uma vontade comercial, né? Tanto que esse cara que fez essa divulgação do avistamento de OVNI estava fazendo propaganda pra Magalu, né? Simulando lá uma abdução, coisas do tipo. E nada contra o cara fazer uma publi, né? Obviamente, se eu viralizo por uma coisa boba e me é oferecido dinheiro pra poder continuar fazendo a reprodução dessa coisa boba que eu fiz, eu adoraria poder receber, né? A questão não é essa. A questão é que quando esse tipo de coisa acontece, a gente vê que existe uma vontade econômica por trás dessa supervalorização do algoritmo, entendeu? E como o consumo de redes sociais está deixando as pessoas cada vez mais acríticas, né? A gente já tem uma taxa de analfabetismo funcional muito alta no Brasil, e é nesses momentos específicos que a gente observa muito bem esse nível de acriticidade, de poder simplesmente falar, pô, talvez não seja um avistamento alienígena, ou às vezes, ou simplesmente só, pô, não vou me importar com isso ao ponto da pessoa ser contra esse avistamento ou me ofender, assim, sabe? Quão reduzido as suas vontades emocionais, sentimentais mais primitivas você tem que estar ao ponto de você, de um avistamento de OVNI falar sobre você, né? Então, assim, é esse processo também de esvaziamento do eu pelas redes sociais, ao ponto de que você se identifica com qualquer coisa que aparece na sua frente. Você tem tão pouca coisa pra chamar de seu, de algo verdadeiramente seu, que represente um eu, né? Assista meu vídeo de hobbies que você vai conseguir resolver esse problema. Mas você tem tão poucas coisas pra você poder se apegar enquanto algo próprio da sua geração, algo próprio da sua materialidade, algo próprio da sua pessoa. E você começa a se identificar com um grupo de pessoas que acreditam ou não acreditam em aliens, sabe? Ultimamente eu tô lendo esse livro. Eu comecei a ler 2 livros, né? Um que eu já mostrei, que é A Máquina do Caos. Eu vou reiniciar ele de novo. Tá difícil de ler esse livro. Não tá me prendendo, sério, tá difícil. E um que eu tô usando pra ver se eu consigo me prender a esse assunto é esse aqui, A Geração Ansiosa. Ambos vão falar da relação das pessoas com as redes sociais. A Máquina do Caos vai falar um pouco mais sobre essa coisa mais destrutiva do algoritmo, de como ele se sustenta através do ódio, através do engajamento puro e simples por qualquer tipo de motivação, das mais mórbidas possíveis. Já a Geração Ansiosa vai falar a respeito da relação do jovem, das crianças, dos adolescentes, até dos adultos, com as redes sociais. Se as redes sociais conseguem afetar a cabeça de um adulto ao ponto dele se tornar violento por causa de OVNIs, imagino que ele não faz na cabeça de uma criança e de um adolescente, né? E é justamente daí que veio todo o tema do vídeo, né? Alienígenas e alienados, porque as pessoas estão, assim, muito alheias, cara, à realidade material das coisas. E as redes, elas tendem necessariamente a agravar esse quadro, né? É aquela profusão de conteúdos rasos que são estimulantes, imediatos, mas que de profundidade, de apreensão de fato, não tem nada, né? Eu quero falar um pouco mais sobre isso, sobre o vídeo de reflexões sabáticas, sobre a nossa relação com as IAs e como as IAs e, consequentemente, as redes sociais vêm tirando desapropriação do esquematismo, né? Elas fazem essa desapropriação do esquematismo. O esquematismo é basicamente você ter formulações lógicas para a apreensão de uma informação, de um conhecimento, para a formação de um conhecimento específico que você pode aprender tanto no virtual quanto no físico, através de livros ou através de artigos na internet. E como ela vem cortando esses caminhos lógico-filosóficos para simplesmente ligar você diretamente à informação sem ter o processo de extração, de ressignificação,
de reestruturação daquelas informações que estão na sua frente. Então isso, querendo ou não, vai meio que emburrecendo as pessoas, né? A IA tende a emburrecer o ser humano, ou pelo menos deixar ele preguiçoso e atrofiado de certas progressões lógicas. A gente vê isso muito refletido nas redes sociais, né? Nessas emoções, nas pessoas que não pararam um segundo para pensar: por que estou fazendo isso? Né? Por que estou nas redes sociais? Eu não tô querendo dizer que você não pode tomar um lado nas redes sociais, que você não pode se engajar em algo, que você não pode, sabe, se inteirar sobre determinado assunto, mas faça isso de forma crítica. Faça isso sem reduzir a sua condição humana, sabe, praticamente, né? Sem deixar com que isso te faça virar um animal quando se trata do assunto, sabe? E aqui eu não quero tentar criticar e xingar as pessoas que estavam ali engajadas, muito menos o cara. É só para que vocês entendam essa lógica das redes e como ela pode ser maléfica para as relações humanas, né? Nesse livro aqui, A Geração Ansiosa, ele fala muito a respeito da perda das relações corpóreas, né? Como existe esse afastamento entre as pessoas nesse mundo virtual, né? Que é até um tema que eu cito no vídeo sobre os fins do sono, que o Sartre fala de uma realidade de pessoas, uma multidão de solitários, né? Que seria ali o meio prático inerte e a relação entre as pessoas, que seria de serialidade, coisas que acontecem individualmente e em série, né? E como as redes elas multiplicam, quintuplicam, né, esse tipo de não interação, né? É uma interação fria, morta, destituída de qualquer gênero humano e social, né? Cada vez mais o ser humano tá no tempo da máquina, ele tá operando como máquina, né? Máquinas ao lado de outras máquinas, sem ter qualquer tipo de interação e etc. Fora as distorções do real e etc. É isso, pessoal, vocês vão ver que tem uma linha muito firme editorial aqui no meu canal, que é, primeiro, falar mal de política, ajudar a refletir sobre o seu trabalho, sobre a sua realidade. E terceiro, criticar telas, falar sobre redes sociais e coisas do tipo. Tudo pra te ajudar a ter uma vida mais tranquila, tá bom? Mas é isso, obviamente, a gente pode se dignar, rir um pouco sobre esses assuntos, essas coisas, assim, mas a gente não pode deixar de ser crítico, de tentar compreender a lógica das redes sociais. E qual que é essa lógica das redes sociais? É basicamente essa propulsão indiscriminada de qualquer tipo de conteúdo para te manter engajado, né? Aquilo, não existe marketing negativo. Quer você esteja ali no canal do Luigi xingando ele, quer você esteja xingando as pessoas que estão xingando ele, ou elogiando o cara, qualquer coisa do tipo, tudo é engajamento, né? Se você estiver falando muito mal da pessoa, se estiver falando muito bem, o algoritmo vai interpretar aquilo da mesma forma, né? Só que, infelizmente, o ódio, ele parece engajar mais nas redes sociais, né? Ele parece unir mais as pessoas. E se o ódio tende a unir mais as pessoas, então o algoritmo tende a valorizar mais aquilo que supostamente une as pessoas, as desunindo, né? Esse é o grande paradoxo das redes sociais, né? Ele tenta ter uma pretensão de rede social, de coletividade, enquanto que ele separa cada um desses membros em microcosmos que vão operando ali dentro daquela rede social. Enfim, tô gesticulando já muito com a mão. Tô cansado já. Acho que já é quase 11 horas da noite, tô bem cansado, mas eu não queria deixar de gravar hoje, de falar sobre esse tema. Foi bem rapidinho, eu sei que talvez pela capa do vídeo vocês esperavam algo mais divertido, mas eu quis só fazer mesmo essas provocações. Se atentem à postura de vocês na internet, tá? Sejam legais, tá? Assim, não saiam xingando todo mundo, não saiam cometendo crimes de atentado à honra, à integridade das pessoas de forma gratuita por assuntos mais gratuitos ainda. Então, assim, e quando puderem, se afastem das redes, né? Dá um tempinho, dá uma desopilada. Vai dar uma andada na rua, vai olhar pro teto do quarto, vai fazer qualquer outra coisa. Eu tô nessa jornada agora de tentar fazer com que as pessoas compreendam talvez um pouco sobre os malefícios das redes sociais. Eu sei que é contraditório falar isso numa rede social, mas eu espero muito que isso ajude você aí que tá me assistindo. Se você ficou aí até agora, por favor, deixa o like, compartilha, né? Manda aí pros amigos e amigas. Eu sei que foi um roteiro meio enrolado, talvez eu não tenha dito nada com nada, mas é isso. Liguei a câmera, gravei, tentei falar o máximo que eu pude a respeito das redes sociais. Tô me repetindo já, sim, mas é bom para que as pessoas que estão chegando agora saibam mais ou menos da temática do meu canal e da minha linha editorial aqui. E você que já tá me acompanhando, espero estar te educando, né? Eu falar tantas e tantas vezes a respeito das redes sociais, desse impacto negativo das redes sociais na nossa percepção de mundo, na nossa criação de conhecimento e tal, blá, 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 blá. E vai ter mais sobre isso no sábado, né? Assistam Reflexões Sabáticas.
meu novo quadro de sábado. E o Dicas e Domingo, que são dicas que eu dou aos domingos. É Dicas e Domingo, tá? Pra formar o D&D. Não sei porque eu quis fazer isso. E tem um vídeo de sexta-feira também, que eu vou tentar falar a respeito de investimento, invista e exista. Enfim, é isso aí, pessoal. Valeu pela atenção de vocês. Fui.